alegria bem alto clamai, com corações transbordantes de graça, seu grande amor todos juntos louvai. No céu, na terra, que maravilha, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a glória de Deus, falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele o salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Foi até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Boa noite, irmãos. Você me conhece, sabe que no final, antes e no final dos cultos, eu gosto muito de cumprimentar, olhar nos olhos, abraçar, e não posso fazer isso, mas sinta meu coração, como eu gostaria de poder, irmão, irmã, olhar nos seus olhos, ter um tempo com você e sorrir, e te abraçar, te cumprimentar. Sinta-se assim. Vamos agora, neste culto de oração, vamos à meditação na palavra de Deus. Deus colocou no meu coração hoje para falar a vocês sobre o melhor remédio para corações preocupados, ansiosos, amedrontados e estressados. O melhor remédio para corações estressados, amedrontados e preocupados. Eu creio que essa é a situação de muitos de vocês. Dizem que a maior praga do nosso século não é a AIDS, não é o câncer, não é nem mesmo a Covid. A maior praga do nosso século é a ansiedade, a preocupação, o medo e o estresse. As pesquisas dizem que 1 em cada 10 pessoas do nosso planeta sofre de estresse em estado elevado. Estresse em estado elevado, chegando próximo da depressão e da loucura, por assim dizer. Mas eu tenho da palavra de Deus para você o melhor remédio para um coração preocupado, ansioso, amedrontado e estressado. O melhor remédio, você conhece talvez, provavelmente você conhece, Salmo 23, versículo 1. Olha que remédio forte e poderoso. Este salmo, este versículo diz: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará, nada me faltará. Esse remédio, ele nos diz em primeiro lugar o seguinte: baixa a bola e reconheça que você não é um leão forte, corajoso, agressivo, assustador. Não, você não é um leão. O Senhor é o meu pastor, eu sou ovelha. Eu sou uma ovelha frágil, uma ovelha fraca, uma ovelha carente e necessitada dos cuidados de um pastor. Eu sou uma ovelha lenta, eu sou uma ovelha indefesa por mim mesmo. E esse remédio nos diz o seguinte: reconheça que você é uma ovelha, reconheça que você precisa de um bom pastor. Você precisa dos cuidados de um bom pastor. E um pastor de preferência sábio, forte e amoroso.
um pastor do tipo Jesus, que conhece as suas ovelhas. Um pastor do tipo Jesus, que jamais abandona as suas ovelhas, ou deixa as suas ovelhas na mão do devorador. Um pastor tipo Jesus, que dá sua própria vida pelas suas ovelhas, e tem o poder de retomar a sua própria vida pela ressurreição, como ele fez. Você precisa tomar esse remédio. O remédio diz que você não é um leão, você é uma ovelha. O remédio diz que você precisa de um pastor como Jesus. E esse remédio nos diz o seguinte: reconheça que o Senhor Jesus como pastor só pode ser o seu pastor quando Ele, como pastor, for o seu Senhor. Essa frase é pesada, essa frase é séria. O Senhor Jesus só pode ser o seu bom pastor se, em primeiro lugar, Ele for o seu Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: a imagem da pessoa de Cristo como bom pastor, todo mundo deseja, todo mundo quer. Essa imagem fala do seu cuidado, do seu direcionamento, da sua provisão, da sua proteção, do seu conforto, consolo e das suas bênçãos. Quem que não quer um Jesus, bom pastor, assim? Ninguém rejeita Jesus, o bom pastor. Mas Davi, quando ele fala, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele está falando também que o bom pastor é um Senhor. Ele é não um Senhor, mas ele é Senhor. E quando Davi chama Jesus, o bom pastor, de Senhor, ele descreve quem Jesus é, sua identidade. Jesus é uma autoridade que tem direito de mandar, determinar, requerer, pedir. Jesus está revestido como bom pastor, ele está revestido de autoridade, ele está revestido de direitos sobre suas ovelhas. Ele é nada mais, nada menos do que Deus soberano, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. O que significa, então, ter o bom pastor como o Senhor da minha vida? O que significa ter o bom pastor como o Senhor da minha vida? João capítulo 10 responde a essa pergunta. Em João capítulo 10 fala assim, o próprio Jesus, palavras do próprio Jesus, ele fala: eu sou o bom pastor, e as minhas ovelhas me conhecem, ouvem a minha voz e me seguem. Eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas, aquelas que realmente são minhas ovelhas, não aqueles que acham, mas aqueles que realmente são, eles me conhecem, eles escutam a minha voz e elas me seguem. Então temos três verbos aí: o verbo conhecer, ouvir e seguir. Quem realmente é ovelha do Senhor Jesus Cristo, quem realmente tem no bom pastor o seu Senhor, ele conhece a Cristo, ele tem um relacionamento íntimo com Cristo. Ele quer diariamente falar com Cristo, ouvir a sua voz, ter a sua orientação. Ele quer ouvir, ele tem interesse em ouvir o que Cristo tem a dizer sobre isso, sobre aquilo outro. Ele não vai vivendo por aí, não, ele quer saber, antes de mais nada, ele quer saber o que Jesus pensa sobre isto. E ele segue a voz de Jesus, ele obedece às instruções do bom pastor. Ter o bom pastor como seu Senhor, não é ir à frente do seu pastor, fazendo o que dá na sua cabeça, se metendo em enrascadas, e daí clamando pelo socorro, pela ajuda dele. No livro de Ruth, nós temos Elimeleque e Noemi, esse querido casal. Elimeleque e Noemi, sem pedir orientação para o Senhor. Quando o Senhor está disciplinando Israel, eles falam: o quê? Disciplina? Estou fora. E sem pedir orientação para o Senhor, eles deixam Belém e vão para Moabe. Vão para uma terra pagã. Fugindo da disciplina do Senhor. Não pediram orientação. Da cabeça deles, eles tomaram uma decisão. O que acontece? Elimeleque morre, seus 2 filhos morrem, volta Noemi e as suas 2 noras. Noemi, num pranto e numa reclamação, ela fala assim:
porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Coitadinha da Noemi, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia eu saí de Belém, e vazia o Senhor me faz retornar. Esse choro de Noemi aqui revela o seguinte: o culpado da minha desgraça é Deus. Noemi, na sua oração, no seu lamento, ela transfere para Deus a responsabilidade das suas escolhas precipitadas. E isso não encontra respaldo na palavra de Deus. Então eu diria para você o seguinte: pare de ver Deus como o criador dos problemas da sua vida e passe a ver Deus como Ele realmente é, como o restaurador das coisas erradas que você faz, ou que as pessoas fazem contra você. Bom, daí, tendo Jesus como o seu bom pastor, entenda que, um outro princípio aqui, tendo Jesus, o Senhor, como seu bom pastor, e Senhor também, entenda o seguinte, que você não consegue andar preocupado com nada, quando você aprende a orar a respeito de tudo. Você não consegue ficar preocupado com nada, quando você aprende a orar a respeito de tudo. Ó, que paz perdemos sempre, ó, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Nós preferimos ficar olhando para as notícias e nos preocupando, como se tudo dependesse do governo e de nós. A oração coloca você em contato com as possibilidades de Deus. A preocupação encarcera você dentro das suas impossibilidades, dentro da cadeia das suas impossibilidades, mas a oração coloca você em contato com as possibilidades, com o poder libertador de Deus. A oração, ela não é tanto para dispor Deus a fazer o que você quer, o que você acha que Ele deve fazer, mas a oração é para conscientizar você de que você não está sozinho, que as coisas não estão acontecendo à revelia, mas tem um Deus soberano que controla o universo, controla o Brasil, controla Campinas, controla a sua vida, a sua família, o seu destino, e Ele te ama, e Ele cuida de você. Filipenses 4:6 fala: pare de ficar nervoso, pare de ficar amedrontado e ansioso. Não ande ansioso, amedrontado de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E quando você faz isso, algo maravilhoso vai acontecer no seu coração. Amedrontado, estressado. A paz de Deus. A paz de Deus que excede toda a explicação da ciência, dos psicólogos, dos pastores, a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus, por meio da oração, com gratidão. Chegue a Deus, primeiro com uma lista de gratidão, por pior que seja a sua situação, faça uma lista de gratidão e depois venha também com as suas ansiedades, preocupações e medos. E quando você estiver de joelho lá orando, o Espírito Santo te visita com uma paz que excede todo o entendimento. Quando nós oramos, nós voamos alto até o trono da graça de Deus. Quando nós oramos, nós voamos bem alto até o trono da graça de Deus. No começo da história da aviação, um piloto decidiu com o seu pequeno avião dar uma volta ao redor do mundo. Ele traçou como fazer isto, pulando pelos continentes, atravessando os oceanos. Teve num determinado país bem pobre que ele parou num hangar muito ruim. Tinha ratazanas naquele hangar. Algumas ratazanas subiram, entraram dentro do motor, dentro da sua cabine. Quando ele está voando, atravessando o oceano, ele começa ouvir barulho desses roedores, e ele fica super preocupado, porque esses roedores podem roer cabos vitais da sua aeronave, e isso seria um desastre fatal. Mas daí, sabe o que vem à sua mente? Vem na mente daquele piloto o seguinte: ratazanas foram criados para viver no solo, ou debaixo do solo, eles não foram criados para viver na altura. Então sabe o que ele fez? Ele
elevou a sua altitude, a altitude do seu avião. Ele foi o mais alto possível. E daqui a pouco os roedores morreram, pararam de fazer barulho, morreram, porque eles não foram feitos para viver em altitudes elevadas. Irmãos, eu digo isso para dizer o seguinte: a nossa ansiedade, os nossos medos, os nossos estresses, eles são como roedores, eles não resistem à altura do trono da graça de Deus. E você chega lá por meio da fé, da oração, através do nome de Cristo Jesus. E eu acredito que alguns de vocês, neste momento, estão com suas vidas atacadas por roedores. Roedores da ansiedade, da preocupação, do medo, do estresse. Por isso, eu desafio vocês, comigo, depois dessa música, a estarmos orando, colocando de joelhos os nossos pedidos diante de Deus. Mas antes, vamos meditar e continuar pensando no Senhor através dessa música. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter a resposta, sem na fé enfraquecer. Nossa fé Jesus contemplará. Nossa fé Jesus contemplará. Tudo que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Nossa fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvidar, dá-lhe tudo quanto a Ele suplicar. E Ele prometeu e não irá negar. Nossa fé Jesus contemplará. Nossa fé Jesus contemplará. Tudo que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Nossa fé Jesus contemplará. Deus já grandes maravilhas operou. Alguém que firme nele confiou e que da promessa nada duvidou. Nossa fé Jesus contemplará. Nossa fé Jesus contemplará. Tudo que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Nossa fé Jesus contemplará. Irmãos, vários pedidos têm chegado para nós pastores, e nós pela mídia da igreja, a gente tem passado para os diáconos, para os grupos da igreja. E eu quero ler para você poder estar orando conosco por pessoas. Deus talvez vai, desta lista, destacar para você orar, talvez ligar, visitar alguém que pede orações da nossa igreja. Por exemplo, temos aqui o pai do Valdemir Dourado, o seu Guilherme, está se recuperando de uma cirurgia. A irmã Maria Helena Faria, mãe da Adley, problemas de saúde. Cleide Rodrigues, mãe do Fred. Rosalina de Brito, avó do Pen. Rosiclei Mendes, irmã do nosso querido irmão Vladimir Mendes. Evanice e Isaac Aldacian, vamos orar pela saúde da irmã Evanice. Ana Lúcia Ribeiro, cunhada da Luci. A Ruth de Paula Rocha, é a mãe do Davidson, é a sua problema de saúde. A Lorena, a gestação de uma criancinha chamada Clara, esta é uma parente do irmão Paulinho. Anderson e Carol, vamos continuar orando pelo consolo do Senhor sobre a vida deles, pela perda do bebê. Irmão Beni e Carol e sua mãe Meacir, que luta e batalha contra um tratamento com câncer. O Beni em questão de emprego. Vamos orar também pelo irmão Raimundo e a irmã Marina Eufrásio. Sua saúde está fragilizada, vamos orar por eles. A irmã Maria Tereza, esposa do irmão Hélio, um querido casal que sempre está conosco aqui quando tínhamos os cultos presenciais. A irmã Nilza Guilherme,
uma querida irmã que gosta de discipular as pessoas, está sozinha e enfrentando um problema com a sua vista, já fez a cirurgia de um dos seus olhos, precisa fazer outra cirurgia. A irmã Mônica Colombini, ela enfrentou uma barra aí, uma cirurgia contra o câncer, foi extraído, ela continua fazendo tratamentos pós-cirúrgicos. Vamos orar pela querida irmã Colombini, Mônica Colombini. Dona Edna, mãe da Heloísa, aquela irmã nossa, loira, alta, que é corretora de imóveis, a mãe dela precisa de nossas orações. Laura é uma criança, os pais estão na classe para batismos, para novos membros, e a Laura está passando por um tratamento nos seus olhos. Licínio e Irani, um querido casal da nossa igreja, eles pedem orações por emprego e saúde. E depois vamos orar pelos casais da nossa igreja, pelas famílias da nossa igreja, e que o Senhor nos proteja, nos abençoe com bastante amor, com bastante perdão, com bastante paciência uns com os outros nesse tempo de tensão. Vamos orar pelos idosos da nossa igreja que moram sozinhos. Eu moro com a minha esposa, né? A gente sai para andar e tudo mais. Eu fico imaginando se minha esposa não estivesse ali comigo, como seria difícil. E aí eu penso nos idosos da nossa igreja. Vamos orar por eles e vamos orar pelas autoridades do nosso país. Mas eu quero começar essa oração aqui agora com os irmãos. Em primeiro lugar, com gratidão, porque lá em Filipenses 4,6 fala para você chegar na presença de Deus, lançando sobre Ele a sua ansiedade, com ações de graças. E, irmãos, nós somos fracos nisso, nós precisamos melhorar nisso. Então eu quero começar essa oração com ações de graças. Vamos orar agora? Vamos lá? Querido e amado Deus, muito obrigado, Senhor, por se apresentar a nós como um bom pastor. Obrigado, Senhor, por aqueles de nós que decidimos, Senhor, colocar a nossa fé em Ti, não só como bom pastor, mas como o Senhor das nossas vidas. Obrigado pelo Teu Santo Espírito, Senhor, que nos capacita a fazer isto. Pedimos por aqueles que ainda não conseguem confiar no Senhor como seu Senhor, como seu bom pastor. Querido Deus, ajuda essas pessoas, Pai, dê a eles o milagre da regeneração, dê a eles, Pai, aquela fé salvífica que capacita a pessoa de crer no Senhor, de Te enxergar através dos olhos da fé e de Te desejar, mais do que a saúde. Querido e amado Deus, começamos essa oração também, louvando o Teu nome. Te agradecendo pela restauração da irmã Zélia, que passou por uma cirurgia delicada. Obrigado pela cura dessa irmã, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo nascimento do Samuel, filhinho da Gabi, do Felipe, netinho da Cimeia, do Orlando, Senhor. Obrigado pelo nascimento dessa criança. Obrigado pelo nascimento do Davi, Senhor, filhinho do Henrique, da Aline. Obrigado, Senhor, por vários irmãos que estão conseguindo uma recolocação profissional. Ó Deus, muito obrigado por isso. Obrigado, Senhor, pela maioria dos irmãos que não pegaram Covid até agora, Senhor. Obrigado por Tua proteção. A maioria de nós não pegou essa praga, esse vírus. A gente foca demais nos que pegaram, Senhor, mas obrigado porque a grande maioria não pegou. Louvado seja Teu nome. Senhor, obrigado pela maioria das pessoas que pegou Covid e saíram muito bem, estão curados, Senhor. Nossa igreja não temos ninguém que morreu deste vírus. Louvado seja Teu nome por isso. Ajuda-nos a focarmos nossos pensamentos, a nossa atenção no positivo e não no negativo. Querido Deus, obrigado pelos irmãos que já foram vacinados. Obrigado, Senhor, por todos os profissionais de saúde que estão servindo a população, servindo a nós, da nossa igreja, membros dessa igreja. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que através do medo, através da doença, de internações, estão confessando os seus pecados, estão, Senhor, crescendo na fé, estão se aproximando de Ti, estão, Senhor, sendo restaurados espiritualmente. Cure-os fisicamente. Continua a Tua obra de restauração, de avivamento espiritual nas suas vidas e na vida dos parentes que se preocupam e se assustam com a enfermidade dos seus entes queridos. E agora, Senhor, colocamos diante de Ti todas essas pessoas que eu mencionei para os irmãos, que eu compartilhei com a igreja agora aqui, irmãos e irmãs queridas que pedem nossas orações.
Senhor, não preciso mencionar todos esses nomes, o Senhor já os conhece, o Senhor já sabe as suas necessidades. Tem misericórdia deles, Pai. Visite-os, socorre-os, Pai. Dê a eles, Pai, aquilo que só o Senhor pode lhes dar. É o que nós clamamos, pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. E assim nós encerramos o nosso culto de oração. Espero que você tenha sido abençoado. Pelo YouTube, no canal IB Central, você pode e tem acesso a muito mais mensagens e devocionais da nossa igreja. Se você está sozinho e está sendo visitado pelo desânimo, vá para a palavra de Deus. Através do YouTube, canal IB Central Campinas, você pode ser alimentado e fortalecido na fé. Tem um dos vídeos que ali estão, é apenas de louvores, que coisa boa, né? E então recomendamos isso para você. E domingo nós vamos estar celebrando a Páscoa, a ressurreição de Cristo, domingo pela manhã, às 10h30, às 11 horas, né? A gente queria começar, mas vai ser às 11 horas. E domingo, às 18 horas, o segundo culto, celebração da Páscoa, com participação especial de uma pequena orquestra e cantores. Então, você não quer perder conosco essa oportunidade de estarmos pensando na doutrina basilar do Evangelho, que é a ressurreição, a vitória de Cristo sobre a morte. Até quando Deus permitir nós nos encontrarmos pessoalmente. Um abraço.